Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, da versão João Ferreira de Almeida, em português. Capítulo 3. Este capítulo 3, ele vem logo depois do versículo que diz: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, que fica no capítulo 2 dessa carta, primeira carta aos Coríntios, né? Versículo 16, que é o último versículo do capítulo. E logo em seguida, ele começa a falar no capítulo 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Pois quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros, pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, disse Paulo, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo falou do fundamento da fé quando Pedro falou aquilo que Deus havia revelado para ele, né? E falou na edificação sobre esse fundamento, que era justamente o reconhecimento da pessoa dele como o Cristo de Deus, o Filho de Deus, Messias. E aqui Paulo está falando daquilo que ele também fundamentou no meio do povo de Deus, com quem estava fazendo uma edificação. E Paulo, ele está falando que o fundamento que já está posto, que é justamente o que Jesus fez, né? É Jesus Cristo, e que ele diz, né, como sábio arquiteto, colocou esse fundamento para estar edificando a igreja do Senhor. E que os que devem agora seguir, né, essa planta deles, então não pode pôr um outro fundamento, né? E deve prosseguir com o fundamento já posto, o qual é Jesus Cristo, né? Porque quem vai edificar sobre um fundamento tem que edificar segundo o fundamento e não segundo os homens. Então, ele está voltando aqui para dizer assim: vocês estão indo segundo os homens ou segundo o fundamento que Cristo já tinha posto e que eu também confirmei, que eu coloquei para estar edificando vocês como povo de Deus, como igreja, como edifício do Senhor, um edifício santo. Então, o trabalho, né, essa obra de edificação, essa obra arquitetônica que um ministro, como era Paulo, um ministro realiza sobre a igreja, sobre o povo de Deus, é uma obra cujo fundamento tem que ser Cristo. E cada tijolo, cada parte desse edifício precisa ser coerente com o fundamento. Porque o fundamento ele é posto de acordo com aquilo que se quer edificar. Você não faz um fundamento para construir uma banquinha, né? Do mesmo modo que você faz um fundamento para construir uma casa ou
um edifício de 2, 3 andares, né? Então ele está relembrando aqui que eles foram os ministros, arquitetos, né? Ele teve sabedoria como arquiteto de colocar esse fundamento. E fala agora no versículo 12 sobre o fundamento e o tipo, né, de edificação que será feita. Ele disse: se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra se manifestará, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. O dia, quer dizer, naquele dia da prova, né? Quando se fala do dia, é um grande dia, um dia X, um dia D. Nesse dia, a obra vai ser, então, testada. Ele diz, o dia declarará porque pelo fogo será descoberto. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Tudo que a gente faz no ministério é provado, realmente. E o que ficar, então, é a prova, é a aprovação, né, sobre a forma como o edifício foi levantado. O tipo de material, se era próprio, né, se era de acordo com aquele fundamento ou não. Porque também ninguém vai fazer um fundamento com várias colunas para edificar uma palhoça, né? Não é necessário tudo isso. Mas ninguém vai desperdiçar aquele fundamento. Então, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Então, quer dizer, mesmo que uma pessoa tenha edificado errado, aqui a palavra está dizendo que será salvo como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Agora aqui ele vai fazer uma referência ao templo, ao edifício individual, né? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, cada ministro que está edificando a vida individual de cada ovelha tem essa responsabilidade diante de Deus. Ele não pode destruir a vida da pessoa que está sendo edificada no fundamento de Cristo. Ele não pode destruir a vida de uma pessoa que Cristo amou. Ele não pode, porque nós, como templo de Deus, somos santos, cada um de nós. Temos que nos ver dessa forma, porque não depende da nossa santidade, mas depende da santidade daquele que é o fundamento e que vai testar a obra que é feita sobre o fundamento dele. Esse fundamento sobre o qual é edificada a igreja do Senhor. Então, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, que é Pedro, né? Que é justamente a figura que Deus colocou ali para fazer aquela confissão de reconhecimento do Messias. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Cefas. Jesus disse, Simão, né? Tu és Cefas, e sobre estas Cefas eu vou edificar a minha igreja, né? Seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o porvir, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amém? Então aqui você percebe que ele estava se referindo à diferença entre a loucura e a sabedoria e falou da mente de Cristo. O que ele diz então neste capítulo sobre a mente de Cristo, quando ele acaba de fazer uma menção
depois de discutir, né, sobre o espírito do mundo, lá no capítulo 2, versículo 12, não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. E as quais coisas também falamos não com palavras de sabedoria humana, que a sabedoria humana ensina, mas com o Espírito, com as que o Espírito Santo ensina, as palavras que o Espírito Santo ensina. São essas as palavras que a gente deve usar sempre, as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Por que a gente está aqui lendo na palavra? Eu volto constantemente para a palavra. Jesus também, quando estava ensinando sobre alguma coisa, ele voltava para a palavra. Ele, apesar de muitas vezes ele contar alguma história, parábola, alguma coisa, mas era ilustrativo da palavra, porque voltando para a palavra, nós sabemos que estamos estudando as coisas espirituais de uma forma espiritual, que é a maneira como o Espírito Santo ensina. Então, a compreensão do homem natural não é pelo Espírito Santo de Deus. Não são coisas do Espírito Santo de Deus, porque para ele isso parece loucura. E nem pode entender, nem discernir espiritualmente. Mas nós, né, a nossa pregação e as nossas palavras são justamente uma demonstração do Espírito e do poder do Espírito. Porque nós falamos coisas que no nosso natural não falaríamos. Entendemos coisas que no nosso normal nós não entenderíamos. As revelações, como a revelação que Cefas teve, foi uma revelação que um pescador comum não teria tido. Então, as coisas que o Espírito ensina são discernivelmente do Espírito. E essa forma de compreensão é o que nós chamamos de fé. É uma forma, uma maneira, né, de confirmar a nossa fé e a fidelidade de Deus ao mesmo tempo, né? Porque, voltando aqui para o primeiro capítulo, né, a gente vai ver, né, que nós somos os chamados santos, santificados em Cristo Jesus, né? E juntamente com todos aqueles que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é Senhor deles e nós. Ele diz, né, que nós somos chamados para uma comunhão e começa a falar: digais todos, no versículo 10, todos uma mesma coisa. Digais todos uma mesma coisa e não... Digais uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um pensamento e em um mesmo parecer. Aqui é a questão que eu tenho comentado sobre Efésios 4. A questão do um parecer e um pensamento que seja coerente com o fundamento que é Cristo, com a cabeça da igreja que é Ele, né? Que dirige o nosso pensamento, porque nós temos essa mente. O espírito da nossa mente deve ser o Espírito Santo de Deus. A nossa inclinação, a nossa atitude e a nossa revelação de todo o conhecimento e a nossa sabedoria tem que ser daqui. Então, isso, sermos unidos em um pensamento e um parecer, é o objetivo da igreja. Porque justamente a mente é o centro dos nossos pensamentos, das nossas ideias, que afeta os nossos corações, ou vice-versa, ou interativamente, né? E um bom sinal de uma mente sã é justamente essa unidade de pensamento com o Espírito de Deus em todas as formas como ele se revela no meio dos irmãos. Por isso, então, nós estamos unidos e não divididos. Se vem o irmão dizer, eu sou de Cristo, aquele lá não é, porque ele pensa diferente de mim. Então, aí nós já temos um abismo entre nós. Mas se nós cremos que vamos chegar ao mesmo parecer, como seria
mais viável, né? Então, nós não estamos nos separando, né, uns dos outros de maneira a julgarmos uns aos outros. Mas nós estamos buscando a sabedoria de Deus, né, e o poder de Deus, pregando a Cristo, que é a loucura de Deus, mas a sabedoria dele, porque a fraqueza de Deus é mais forte do que a sabedoria dos homens, a própria loucura de Deus, né? Por que loucura? Loucura no sentido, né, uma referência a uma forma de pensamento que parece loucura. Porque hoje, né, o homem natural e o mundo natural vê na ciência um pensamento mais coerente e mais lógico. Como se a ciência fosse perfeita, e não é. As teorias não são todas perfeitas, são continuamente transformadas. Mas, assim como uma teoria, por não ser perfeita, não é necessariamente uma loucura, né? Assim também, aquilo que a gente entende de Deus, a gente já sabe que não é loucura, porque é do Espírito, embora a gente não entenda. Então, a sabedoria segundo a carne, segundo os homens, segundo os poderosos, segundo os nobres, não é a sabedoria que Deus escolheu. Deus escolheu justamente um tipo de sabedoria que confunde as pessoas, né? Como a gente lê no versículo 27. Coisas vis deste mundo, desprezíveis, coisas que não são, coisas insignificantes para as pessoas do mundo, coisas sem valor, coisas de que os homens não se gloriam. E é justamente essa a finalidade de Deus. Deus não quer nos destacar pelas coisas sobre as quais os homens se gloriam, né? Não significa que a gente não está buscando excelência em tudo que faz. Mas se o que eu tenho a oferecer vem de uma sabedoria de Deus, por mais que pareça aos olhos das pessoas que não tem glória, para Deus é a melhor oferta, é o melhor sacrifício. Porque nós somos de Deus em Jesus Cristo, e Jesus Cristo é que foi feito nossa sabedoria. Versículo 30 do capítulo 1. Jesus Cristo foi feito para nós, por Deus, foi feito sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, quem se gloriar, vai se gloriar nele, no Senhor, que é a nossa sabedoria. É aqui que os astutos caem nas suas próprias armadilhas. Porque eles usam um projeto, uma planta, onde o fundamento não é Jesus Cristo. Onde o raciocínio daquela planta não é pelo Espírito de Deus. Onde a planta pode parecer linda e maravilhosa, impressionante. Mas para Deus é loucura. Loucura de homens. Loucura de homens. Loucura de homens é a loucura de pensar que aquilo que Deus ensina pelo seu Espírito é insignificante ou menor do que aquilo que ele aprendeu segundo os homens. Esses capítulos, principalmente, né, a gente vê logo aqui no início, onde no capítulo 2, o testemunho de Deus anunciado, não em sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque Paulo mesmo, que era um homem doutor, né, um fariseu doutorado na lei, capítulo 2, versículo 2 diz: Nada me propus saber entre vós senão há Jesus Cristo e este crucificado. Estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor, e minha palavra e a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de poder. E isso, olha o versículo 5, mostra por quê. Mas por que Deus fez isso, né? Deus fez isso porque se nós não nos apoiarmos nesse fundamento, o prédio vai ruir. Seja qual for a beleza, a fortaleza do prédio que você levantar, se o fundamento não suportar, a casa vai cair. É como Jesus falou.
Onde é que está o seu fundamento? Porque se a rocha não é Cristo ali, se não está naquela rocha, está na areia, está em cima de quê? Da água, enfim, não vai existir. A finalidade é essa. Se nós nos fundamentarmos nisso, então nós vamos ser firmados nisso. Nós vamos viver disso no meio das tempestades. E quando nós mesmos não tivermos a noção, muitas vezes até mesmo não tivermos nem conseguindo mais somar 2 mais 2, mas nós sabemos que estamos ali sobre aquela rocha. Aleluia. Porque no período mais complicado da minha vida, eu dei um testemunho justamente falando nisso. Eu disse, eu não entendo o que está acontecendo comigo quando eu tive depressão pós-parto, porque eu sempre fui uma pessoa muito ágil no pensamento, e não que eu não estivesse mais assim. Quando eu comecei a sentir aquelas coisas estranhas pela depressão pós-parto, eu disse, embora eu não saiba o que está me acontecendo, nunca imaginei, nunca esperei que isso acontecesse comigo. Eu sempre fui uma pessoa tão forte na questão do raciocínio, e de repente me ver assim um pouco confuso. Eu disse, embora eu não esteja entendendo, e eu nunca tenha passado tão mal que eu tive um ataque na tireoide, né? Eu tenho uma certeza absoluta de que eu edifiquei-me sobre uma rocha que está debaixo dos meus pés, embora eu não a sinta. E foi assim, irmãos, que eu passei muitos anos da minha vida até aqui sobrevivendo, firmado assim, de fé em fé, né? Reafirmando essa fé, essa confissão, essa declaração, como a que Pedro fez: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és a minha rocha, tu és a minha fortaleza. Então, essa sabedoria de Deus, Deus já sabe exatamente o tipo de real sabedoria que o homem precisa ter. Não é a sabedoria do mundo. Não é a paz do mundo. Não é o pensamento do mundo, nem de homem nenhum. Mas é o pensamento do Espírito que leva à unidade. É o pensamento que traz um conhecimento do Senhor da Glória, que foi crucificado de uma maneira que parece loucura. Mas, né, coisas que o olho não viu, o ouvido não viu, não subiram ao coração do homem, são coisas que Deus preparou para nós e revelou pelo seu Espírito. Né? E essas coisas que nós recebemos pelo Espírito de Deus, nós não recebemos pelo Espírito do mundo. Por isso, as coisas de Deus são tão diferentes das coisas do mundo. O pensamento, as coisas que acontecem, as coisas santas são tão diferentes. Nós não somos alienados. Pelo contrário, nós temos um fundamento que vai sustentar o mundo na sua própria alienação de Deus. Porque Deus sabe onde leva o pensamento do homem e a ação do homem sem ele. Deus sabe o abismo que o homem vai encontrar. Deus sabe o maligno que está nesse mundo e o mal que pode nos fazer. Deus sabe as lutas que nos aguardam. Deus sabe as aflições. Jesus viveu tudo isso aqui. Para que a gente não dissesse, mas Deus está lá em cima. Então Deus mandou o seu Filho na forma de homem, forma de carne, para viver como nós e dizer, eu sei tudo. Eu sei todas as tentações que vocês possam passar a imaginar, todas as tribulações, eu sei. Todas as acusações, eu sei. E, em sabendo disso, como foi que ele se manteve? Glorificando a Deus. Oh, glória a meu Pai que está nos céus. E foi assim até a cruz. Aí chegou lá, ele disse, Pai, eu te glorifiquei aqui, agora me glorifica. Lógico, porque Jesus
desceu da sua glória. Não porque alguém deva abrir mão da sua glória, mas por um propósito de também nos santificar e ser para nós a nossa sabedoria e salvação, santificação, justificação diante de Deus, para nos tornarmos filhos como Ele é. Então, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, mas o homem espiritual tudo discerne. E muitas vezes não é entendido por ninguém. Não é discernido, não é compreendido. Porque é tão espiritual, as pessoas dizem, é uma pessoa assim, fora desse mundo, uma pessoa que não sabe, não entende, você não entende das coisas não, você não sabe. Mas, quando você está agindo de uma maneira que pode parecer estranha para as pessoas, você deve perguntar a si, principalmente a Deus, Senhor, isso é um pensamento fundamentado em Cristo, espiritual, é confirmado, testificado pelo teu Espírito, ou isso é realmente uma alienação? Essa é a minha maneira de ver as coisas. Mostra, Senhor, na tua palavra, para que eu compare coisa espiritual com coisa espiritual. Porque muitas vezes se a gente vai a um psicólogo que não tem esse fundamento, então a gente vai comparar uma experiência espiritual que a gente está passando com algo que é uma teoria para ele, que substitui a sabedoria e o pensamento espiritual em Deus, né? E se trata de uma compreensão humana de uma coisa espiritual e não funciona. É tão difícil. É tão difícil, e agora eu vou fazer um parênteses aqui. As coisas espirituais, elas são tão difíceis de entender, que Jesus tentou utilizar uma linguagem humana para explicar as coisas espirituais, e mesmo assim foi difícil. E muitas vezes isso mostrava para ele o grau de alienação que as pessoas tinham das coisas de Deus. E ele dizia assim, vocês não entendem? Se eu falar das coisas espirituais, quanto mais eu falar das coisas naturais, das coisas terrenas, quanto mais eu falar das coisas celestiais. Mas deixa ser assim mesmo, porque tem muitas coisas, irmãos, que nós não entendemos, porque nós não queremos o discernimento do Espírito, nós queremos as glórias do mundo. Nós queremos ser respeitados pelas nossas teorias e os nossos pensamentos, pela nossa grandeza de raciocínio, inteligência, infalibilidade. Nós negamos a infalibilidade da palavra para afirmarmos a nossa, a humana, a segundo os homens. E que não seja assim, porque isso seria loucura para Deus. Então, amados, saibam de uma coisa. Se você está passando uma tribulação e está firmado no fundamento chamado Jesus Cristo, que é uma rocha, fique confiante. Seja confiante e ousado na sua confiança. E aguarde o tempo de Deus, porque no tempo de Deus vai ser declarado onde é que você estava firmado. Onde você estava se segurando. Se você estava se baseando no poder de Deus ou no poder de homens. Em nome de Jesus, eu te peço e eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te peço. Guarda essa palavra no coração. E viva essa palavra pelo Espírito Santo. O Espírito de sabedoria, de amor, de justificação, de redenção, da obra de Cristo. Edifique uma obra como a que Ele quer edificar. Porque essa obra que você realiza na sua vida vai passar pelo fogo. E, infelizmente, para muitos de nós, muitos ministros, nós muitas vezes nos salvamos e a obra não se salva. Nós passamos pelo fogo e somos salvos simplesmente pela misericórdia de Deus, pela fé. Mas, às vezes, a nossa obra não se salva. Deus tem misericórdia de nós e nos ajude
e nos dê cada vez mais. Da revelação que Cefas teve, que veio do alto, e por meio da qual Jesus Cristo edifica a sua igreja, a sua glória. Glória a Deus por isso.